Em dezembro de 2019, uma doença viral surgiu na cidade de Wuhan, localizada na China. Chamada cientificamente de Covid-19, o coronavírus começou infectando mais de 400 pessoas na cidade. O número de infectados subiu radicalmente, chegando a uma média de 232 mil pessoas. Até o dia 20 de fevereiro de 2020, a China ainda era o epicentro da pandemia. A doença foi se espalhando ao redor do mundo rapidamente, o que forçou os países a se protegerem contra o vírus. Alguns países mais preparados, outros menos. Enquanto a China estava em isolamento social total em fevereiro, a Itália passava por dificuldades de adaptações e demoraram para tomar as medidas necessárias contra o vírus, tornando-se o país mais atingido pela Covid-19 em casos confirmados e mortes no período de março. Antes de fechar fronteiras e proibir a entrada e saída de cidadãos nos países, vários governantes, líderes e até mesmo a própria população resistiram à ideia da propagação global da Covid-19, o que acabou atrasando o processo de prevenção e a chegada do vírus. No Brasil, a realidade não é diferente e não foi diferente de outros países. Além do pânico e angústia por enfrentar algo novo e inusitado, os brasileiros ainda se acostumam com a ideia de ficar em isolamento social, não entendendo completamente a gravidade do problema pelo qual estão passando. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Rafaela Brito, ela que é formada em jornalismo e faz pós-graduação em mídias e redes sociais. E em meio a essa pandemia, a Rafaela teve de mudar sua rotina de trabalho e estudos e se adaptar a essas mudanças. Num país onde as condições de transportes públicos são precárias e a maioria da população precisa desses serviços, você acha que os governos não deveriam pensar em algo alternativo para minimizar o sofrimento das pessoas? Por exemplo, investir talvez em minivans, micro-ônibus, para aliviar os ônibus que sempre andam lotados? Bom, nunca vai ser de interesse do governo proporcionar uma qualidade de vida para a sociedade. Infelizmente, nós vivemos num sistema onde os governantes governam para aqueles que têm poder. E não é 100% do povo que tem poder, infelizmente, é só uma parcela deles que tem. Ou seja, enquanto nós somos governados por pessoas que não querem o bem do povo, porque um povo que vive bem, ou seja, o trabalhador que não pega ônibus lotado, o trabalhador que não trabalha com salário baixo, ele tem uma qualidade de vida melhor e tem tempo para pensar. A partir da hora que ele tem tempo para pensar, ele percebe o poder que ele tem. Quando o povo percebe o poder que ele tem, ele vai reivindicar os direitos dele e vai escolher certamente pessoas qualificadas para estarem no poder. Então, o que acontece? Por que a gente tem ônibus lotados? Por que a gente tem uma qualidade de transporte público péssima? Porque não é do interesse do governante. O interesse do governante é proporcionar a qualidade para o empresário. Porque na visão dele, quem sustenta o sistema é o empresário e não o povo. E na verdade não. O povo é a maioria, o povo não é a minoria. Então, com certeza, a gente tinha que ter um transporte público de qualidade, mais ônibus, mais linhas de trem, mais linhas de metrô, para não haver lotação. Mas não é o caso, porque não é do interesse do governante. Consequentemente, vai proliferar a doença, porque as pessoas precisam trabalhar. Então, vai lotar, como sempre lotou. E vai virar uma bola de neve. Acho que é isso. Qual a sua visão em relação ao isolamento social? Você acha que as pessoas estão seguindo a risco essa conduta? Bom, isolamento social é uma peça fundamental para evitar a propagação do vírus, né? Tá aí a Nova Zelândia para provar que realmente o método funciona. O país seguiu um isolamento à risca, fechou fronteiras, as pessoas não saíam, comércio fechado. E foram um dos primeiros países a sair dessa situação. O brasileiro não seguiu a quarentena corretamente desde o início. Talvez nas primeiras semanas, mas não durou por muito tempo. Se eu não me engano, a gente está numa taxa de 47%
do isolamento social, e para diminuir os casos tem que estar numa média de 57, 56% de isolamento. Então, o brasileiro ele não seguiu e não segue à risca o isolamento social, o que é uma pena, porque o resultado não vem hoje, vem mês que vem. E os números só aumentam, só aumentam. E a gente continua nessa situação. Que enquanto os brasileiros não entenderem que é um caso sério, a gente vai ficar nisso. Como jornalista, você acha que a imprensa às vezes sensacionaliza as notícias a respeito do Covid? Bom, o jornalismo sensacionalista sempre vai ter, né? É um jornalismo que vende e que as pessoas gostam. Nunca vou entender o porquê. Mas independente da notícia que precisa ser dada, sempre vai ter um pouco de sensacionalismo. Mas a imprensa está tendo um papel muito importante durante esse período que a gente está vivendo e está informando muito bem a população. Claro que cabe cada um filtrar qual veículo de comunicação você vai consumir. Qual veículo que te agrada mais e qual veículo que dá a notícia do jeito que você gostaria de receber. Eu acho que isso é um filtro que a própria pessoa, a própria população tem que se dar. Se você não gosta de um jornal X da TV, então assiste outro. Se você não gosta de um jornal, procura outro. Hoje, com a internet, a gente tem várias opções de veículos de informação. Você não precisa filtrar especificamente todas as notícias que você vai consumir só num veículo. Cabe o emissor saber qual mensagem ele quer receber e qual forma que ele quer receber. Seguindo nessa linha jornalística, a maioria dos canais de comunicação, obviamente, falam mais de fatos relacionados à pandemia. Com tanta informação, você não acha que seria melhor jornalisticamente os veículos divulgarem apenas informações cruciais do tipo número de mortes e casos, do que ficar contando histórias de pessoas que perderam a vida com a doença, por exemplo? Eu não acho que os veículos de comunicação têm que seguir uma linha fria de notícias onde se dá apenas o número de casos de infectado e o número de morte. Eu acho que eles estão seguindo uma linha muito boa, que é a linha sentimental, onde você informa pessoas que viveram a doença, que sobreviveram à doença ou que perderam entes queridos com a doença. Porque quando você vê só números na TV, você fala, é um número. Você não pensa naquele número como pessoa. Então, você vendo uma história, você ouvindo o depoimento de uma fonte, de uma vítima, você entende a gravidade do que é a doença, que não é uma gripezinha, que é um vírus que ele mata e que ele prejudica uma pessoa. Então, na minha visão, a imprensa está seguindo uma linha totalmente correta, de que é anunciar os números, anunciar histórias, porque é isso o jornalismo. O jornalismo não é só dados, o jornalismo é história. O jornalismo é você contar o que o outro passou, é nas suas palavras informar diversas pessoas a situação de um indivíduo. Isso é o jornalismo, é contar a história, não só dados, independente do caso. Em qual momento dessa pandemia você acha que deveria ter iniciado o lockdown? Na minha visão, o lockdown tinha que ter se dado no começo de abril. Se eu não me engano, dia 26 de março começou a quarentena em São Paulo. E mesmo em quarentena, os números foram aumentando e muito rápido. Então, assim que os números tiveram esse aumento muito rápido, já tinha que ter sido implantado o lockdown. Porque hoje, no mês 6, a gente já estaria caminhando, talvez, para uma melhora. Porque o brasileiro também nunca seguiu à risca o isolamento social, né? Talvez o lockdown ele teria seguido. E a gente estaria em outra situação do que a gente está hoje.
Você acha que as pessoas estão levando a sério o isolamento social? Não, o brasileiro ele não levou a sério o isolamento social. A gente pode ver nas redes sociais pessoas se encontrando com amigos, se encontrando com namorado. Tem gente que tá vivendo a vida normal, nunca ficou em quarentena. Eu tô há 80 dias em casa, o máximo que eu vou é a mercado e farmácia. E tem pessoas próximas a mim que não ficaram nem uma semana em isolamento. Então não, o brasileiro ele não levou o isolamento social a sério, ele não leva. A gente consegue ver notícias de festa clandestina. O comércio foi reaberto sábado agora. Teve uma exuberância de pessoas comprando, os shoppings lotados. Então assim, basicamente o brasileiro está vivendo hoje. Ele não está pensando no amanhã. E é por isso que os casos continuam aumentando. E a gente vai virar uma bola de neve. É difícil saber o que vai se tornar daqui a um mês, né? Porque o resultado ele não vem na semana seguinte, ele vem no mês seguinte. Então, reabriram os comércios, as pessoas no transporte público, lotado. Vai virar uma bola de neve. O lockdown seria a solução para o fim da pandemia? O lockdown seria a solução para o motim da pandemia. É difícil saber. É muito difícil saber porque o brasileiro ele é muito instável e ele não segue ideologias que ele acredita. Muitas vezes, não generalizando, mas é uma porcentagem grande de pessoas no Brasil que pensam assim: eu vou fazer isso porque o outro tá fazendo, eu não vou fazer isso porque eu quero fazer. Então, se de repente declara o lockdown em São Paulo e nas redes sociais começa um rebuliço de que é errado, de que o governo tá errado, diversas pessoas vão achar que é errado mesmo. E não vai pensar se é bom para ele, vai pensar em fazer o que o outro tá fazendo. Sabe? Então, o brasileiro ele não tem vontade própria e ele é muito instável. Não dá pra dizer, ah, vai acontecer um motim, ah, não, as pessoas vão aceitar. Só colocando em prática para entender se dá certo ou não. E se as pessoas vão aceitar ou não. Devido ao home office, como você está lidando com essa situação? O home office tem suas vantagens, né? Ainda mais numa situação como essa, onde o risco está em todo lugar, que é um vírus, você não vê. Você não sabe onde o vírus está. Você não sabe se você vai tocar no banco do ônibus e ele vai estar lá. Você não sabe se você vai sentar no escritório, colocar a sua mão no computador e o vírus vai estar lá. É muito difícil saber. Então, o home office dá essa segurança, né? De você estar em casa e estar na sua bolha. Porém, estar tanto tempo em casa consome muito da sua saúde mental. Coisas que eram da sua rotina, como ver amigos, sentar na mesa de um restaurante, andar na rua sem preocupação, em ficar doente. Esses pensamentos, com tanto tempo em casa, vão te consumindo. Consequentemente, o seu trabalho não sai com a qualidade que ele sairia estando numa empresa ou no seu escritório. Então, assim como tudo na vida, há vantagens e desvantagens. Estar em casa seguro, porém estar em casa pensando nas coisas que você gostaria de fazer e não pode. Coisas que você fez a vida inteira e hoje você não pode mais porque você está em risco de ficar doente. Consequentemente, você acaba não dando o seu 100% no seu trabalho. Você não deixa de fazer, mas você não faz talvez como você faria em outra situação.
E tem a questão também de que os horários não são respeitados, né? Os horários não são respeitados, você trabalha mais do que você trabalharia estando dentro do escritório, você não está em contato com as pessoas que você trabalha, então meio que você está por conta própria. Falo isso na, na minha experiência particular, né? Mas saber que é uma fase que vai passar dá um alívio, então a gente tem que se apegar a isso. Tem que se apegar que não é uma coisa que vai durar para sempre, que é passageira. O que mudou na sua rotina? Como você se adaptou para continuar suas atividades? A minha rotina, ela mudou na questão de consumo de conteúdo e a minha cabeça não parar nenhum instante. Então, eu deito para dormir e eu não durmo como eu dormia antes, porque a minha cabeça não para. Ou seja, a ansiedade é maior, a insônia é maior e a preocupação, mesmo não estando no campo de batalha, que é na rua, né, em contato direto com o vírus, né, a preocupação continua sendo a mesma. Porque alguma hora eu tenho que sair, alguma hora eu vou estar em contato com o risco de pegar o vírus, então assim, a cabeça não para nenhum instante. E a gente fica pensando, quando isso vai acabar? Quando que eu vou voltar para minha vida normal? E isso consome muito do meu pensamento. Então, eu adaptei as atividades das quais controlaria a minha ansiedade e das quais ajudaria a manter a minha saúde mental. Então, eu faço yoga, eu cozinho, eu leio, eu assisto documentário. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer estando em casa, quem está em casa mesmo, eu, por exemplo, estou 80 dias em casa, é manter sempre a cabeça ocupada, porque os pensamentos consomem a nossa saúde mental e coisa boa não vem. Coisa boa disso não vem. Então, como minha cabeça não para em nenhum instante, eu procuro ocupá-la com informação. E às vezes eu dou um descanso também na questão de notícia. Se a gente consome muita notícia, dá uma crise de ansiedade, dá um desespero e a gente tem a sensação de que isso nunca vai acabar. Então, eu procuro sempre adaptar as minhas atividades de uma forma que vá com que faça com que eu me sinta bem, com que eu me sinta mais calma, com que eu me sinta mais leve. É o que eu aconselho para todas as pessoas que eu conheço: exercício, leitura, filmes, manter a cabeça ocupada com conteúdos que vão ser eficientes para sua mente.